boa noite a todos vocês. Estamos juntos mais uma vez aqui, reunidos para darmos início a mais um Evangelho no Lar online. Esse nosso encontro familiar com Jesus. Esperamos que todos vocês estejam muito bem, ainda mais que agora, o início do feriadão. Então, que todos vocês estejam alegres, contentes, que seja uma Páscoa de muito amor, que seja um feriado de bastante reflexão e que vocês possam então estar com os familiares, com as pessoas que vocês amam nesses dias, que vão ser bastante especiais. Para quem não nos conhece ainda, eu sou a Janete, estou aqui junto com o Júnior, junto com a espiritualidade superior, para entrarmos então em sintonia e que a gente consiga, através da corrente que se forma dos nossos pensamentos, que a gente consiga então trazer mais harmonia para dentro dos nossos lares. A gente pede a vocês que deixem junto aos computadores uma garrafa com água para que essa água possa ser fluidificada pela equipe do Dr. Bezerra de Menezes no final do nosso Evangelho. Lembrando que o Evangelho sempre é feito uma vez na semana, pode ser feito em família, pode ser feito individualmente. E a gente também sempre fala a respeito de esse Evangelho aqui, ele fica gravado e vocês podem estar fazendo conosco todas as quintas-feiras, 20 horas. Mas quem prefere fazer com a família em outro momento, então sempre escolham um dia da semana, um horário e sempre cumpram com a data que vocês agendaram. Sempre façam no mesmo dia da semana e no mesmo horário, ok? E daí deixa para ouvir somente esse Evangelho se vocês preferirem, certo? Bom, gente, vamos agora então entrar em sintonia com Deus, pedindo que a espiritualidade superior esteja conosco e que esse Evangelho seja de muito amor, que a gente consiga entender tudo que foi lido, tudo que for falado e que a gente possa seguir por nossos dias com essa mesma intenção que hoje nós estamos aqui de aprender, que a gente consiga então, depois de lido e depois de falado, que a gente consiga levar para os nossos dias tudo que a gente aprendeu. Ok? Vamos agora então para a nossa oração. A oração da Páscoa. Páscoa significa renascimento, renascer. Desejo que neste dia em que nós cristãos comemoramos o seu renascimento para a vida eterna, possamos renascer também em nossos corações. Que neste momento tão especial de reflexão, possamos lembrar daqueles que estão aflitos e sem esperanças. Possamos fazer uma prece por aqueles que já não o fazem mais, porque perderam a fé em um novo recomeçar, pois esqueceram que a vida é um eterno ressurgir. Não nos deixe esquecer que mesmo nos momentos mais difíceis do nosso caminho, Tu estás conosco em nossos corações, porque mesmo que já tenhamos esquecido de Ti, Você jamais o faz, pois padeceste o martírio da cruz em nome do Pai e pela humanidade que muitas e muitas vezes esquecem disso. Esquecem de Ti e do Teu sacrifício quando agridem seu irmão, quando ignoram aqueles que passam fome, quando ignoram os que sofrem a dor da perda e da separação, quando uso a força do poder para dominar e maltratar o próximo, quando não lembro que uma palavra de carinho, um sorriso, um afago, um gesto podem fazer o mundo melhor. Jesus, conceda-me a graça de ser menos egoísta e mais solidário
para com aqueles que precisam. Que jamais esqueça de ti e de que sempre estarás comigo, não importa quão difícil seja caminhar. Obrigada, Senhor, pelo muito que tenho e pelo pouco que possa vir a ter, por minha vida e por minha alma imortal. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Vamos agora, então, à nossa oração. Eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, por Cláudio Damasceno Ferreira Júnior. Por ser uma edição mais moderna, fica mais fácil a nossa compreensão. Mas quem não estiver com esse livro aqui ainda pode estar acompanhando pelo outro, não tem nenhum problema. Ou simplesmente nos escutando. Lembrando sempre, e agradecendo já a Maria do Carmo, que sempre coloca ali o trecho que for lido nos comentários. Estamos então no capítulo 16 e agora é o item 7, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Eu vou estar lendo então o outro trecho. Acho que é o segundo, né? Não, a segunda parte dela. É a segunda parte aqui então do item 7, tá, pessoal? Quando Jesus responde ao jovem que o perguntava sobre os meios de alcançar a vida eterna, você deve desfazer-me dos bens que possui e depois me seguir. Não pretendeu estabelecer como princípio absoluto que cada um se desfaça do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Pretendeu apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. De fato, aquele jovem julgava-se sem dívida para com a lei, porque cumpria os mandamentos, mas recuou diante da ideia de vender seus bens e dar o dinheiro aos pobres. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até o sacrifício de abandonar os bens que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva, com o objetivo de colocar às claras o verdadeiro pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um homem honesto perante o mundo, não fazer o mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser leviano nem orgulhoso, honrar o seu pai e sua mãe. Porém, não possuía verdadeira caridade no coração. Sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. Nessa passagem, Jesus quis demonstrar a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Vamos então, mais uma parte do texto, né? Esse item ele é um pouquinho maior, mas a gente vai dividindo ele em partes para poder conversar um pouco mais sobre esse assunto. Na verdade, são reflexões. Muitas coisas nos privam de fazer a caridade. Uma delas é faça que nem Jesus, né? Haja que nem Jesus. Aí quem conhece a história associa Jesus a sofrimento, perseguição, a um poder que ele tinha porque era filho de Deus, né? Era um enviado. Então as pessoas tinham medo no início de poder querer seguir os passos, porque já pensavam, não, por que eu vou padecer, sofrer, eu vou ser sacrificado pelos outros, né? Porque eu quero seguir uma ideologia, uma mudança de vida, um estilo de vida, para não falar filosofia de vida, né? Aí muitas pessoas declinam diante disso. É muito mais fácil tu só pedir para ele: olha, eu vou te separar da minha natureza, tá? E vou sempre te pedir, vai sempre me atender, e assim eu vou passar a eternidade, se for realmente, né, aquilo que me reserva. Porque pessoas até duvidam disso, né? Tem muita gente aí que duvida da reencarnação, né? Mas essa não é a questão aqui agora, né? Nós não temos essa questão em mente, né? Reencarnação, no caso. Mas assim,
Então tu imagina que pessoas já não querem seguir os passos de Jesus por causa do sofrimento que ele passou, né? Aquele sofrimento já previsto, mas que ele mesmo anunciava, mas que se colocar nessa mesma condição para poder ser alguém que defenderia o nome dele já era um obstáculo, tá? Então isso não foi nem levado em questão aqui. Foi apenas o quesito assim, ó. O que tu estarias disposto a fazer? Né? Foi o que o jovem, esse rico, quando perguntou o que eu faria, já que eu cumpro todos os mandamentos, né? Quando Jesus disse para ele se livrar dos bens materiais e seguir ele, tá? Realmente aquilo foi um teste para ele. Lembram do Zaqueu? O Zaqueu, ele automaticamente disse, eu farei isso, isso e isso e isso. Ele deu soluções, ele não falou em se desfazer de nada. E foi muito bem-vindo. Porque a ideia é você não ter apego. Todo mundo que tem um apego muito grande material vive pelo material e não pelo espiritual. Não é à toa, né, que esse capítulo todo, que é o capítulo não se pode servir a Deus e a Mamon, se refere aos apegos. Porque quando a gente se apega ao emprego, quando a gente se apega a uma pessoa, quando a gente se apega a um bem, se apega a uma conquista, a gente acaba vivendo para aquilo. E isso é basicamente o que nos transforma em orgulhosos, em egoístas, que é sempre o fórum das nossas conversas, o fórum da conversa espiritismo. É sempre o vaidade, o orgulho, que são as coisas que destroem o ser humano. Mas por N motivos. E olha, o Evangelho ele fica tocando cada vez num pontinho, e cada vez nesse pontinho a gente vê, né, que são todas as circunstâncias de uma vida e todas levam para a mesma razão. Orgulho, vaidade, tá? Que são origens do apego que a gente tem. A pessoa orgulhosa porque ela atingiu certo ponto, a pessoa orgulhosa porque atingiu uma certa fortuna, a pessoa orgulhosa por isso ou por aquilo que passou num item, sabe? Então, ela vive falando disso, ela vive em cima disso, então isso vai transformando-a num outro tipo de ser humano. E lá se vai para escanteio o seguir o mestre, né? Seguir Jesus. Porque está apegado demais ao bem material, capaz de não enxergar isso. E é muito comum. Quando dizem que o orgulhoso ele não enxerga as coisas que falam, que diz, é sobre isso que estão falando. Sobre esse apego ao bem material. Então a palavra de hoje é apego. O apego é um obstáculo. Vocês não precisam se desvencilhar das coisas de vocês para poder ter uma garantia espiritual de engrandecimento. Não, não é essa a questão. Nem nunca vai ser. Por isso que eu disse que a riqueza ela é sempre algo que está associada ao que nós fomos criados. Do jeito que a gente foi criado. Que o dinheiro é sujo, que o rico não vai para o céu, e outras coisinhas mais, são frasezinhas que vão sendo ditas, né, para justificar às vezes a necessidade que uma pessoa está passando, né? Aí a pessoa assim, ainda bem que eu não sou rico, porque e assim ela vai construindo o futuro dela, enquanto que isso não tem nada a ver, nada, porque você pode ser uma pessoa pobre e ser extremamente orgulhosa, ser doente, ser apegada aos bens materiais, sabe? E querer mais e mais pelos outros, não conquistando, mas roubando, desviando, destruindo para conquistar alguma coisa. E você acaba destruindo a tua existência aqui, essa tua encarnação. A vida como essa pessoa que você está tendo hoje é uma única vida. A vida de cada um é uma única vida aqui, né, no meio material. Mas o teu espírito ainda vai passar por outras provações, outras encarnações.
E aí vocês vão definindo aquilo que vai acontecer com vocês no futuro, tá? Então parece até um ponto que a gente fica até questionando, né? Meu Deus do céu, eu já fiz tanta coisa errada, então eu tô perdido, né? Aí vem o significado da Páscoa, né? Para todos nós, né? Significado de renascimento. Então essa é a oportunidade da gente renascer. Vamos se desapegar. Vamos dar graças de ser menos egoísta e mais solidário para os que precisam, conforme a oração que a Janete leu lá no início. Então a palavra de hoje é apego. Apego é um obstáculo, não a riqueza, mas o apego. Vamos agora então à fluidificação das nossas águas. Senhor, pedimos que os bons espíritos permaneçam em nossos lares, que as nossas casas sejam limpas e purificadas. Se houver entre nós espíritos inferiores, que eles sejam auxiliados e levados para os seus lugares de merecimento, mas que não permaneçam entre nós. Com humildade, com a força da nossa fé, chamamos por Bezerra de Menezes, pedindo auxílio a Deus, ao plano espiritual e à corrente amiga do Dr. Bezerra de Menezes para a fluidificação das nossas águas. Que nelas eles depositem todo o amor e as curas para os nossos males, e que atendo a todos os enfermos, a todos vocês que pediram preces, aos encarnados e desencarnados, e a todos vocês que participam do Evangelho. Pedimos então que a espiritualidade superior nos envolva com sua luz, que guie nossos passos e que nos inspire a viver segundo os mais elevados princípios do amor e da caridade. Que possamos, através desta oração, encontrar o alívio para as nossas dores, a solução para os nossos problemas e, acima de tudo, a paz para os nossos corações. Que esse momento seja de profunda conexão, porque todos nós estamos juntos nesta mesma jornada. Estamos unidos pela fé, fortalecidos pela esperança e guiados pela luz, compartilhando essa energia curativa com o mundo em nome do amor de Deus. Solicitamos então a assistência dos espíritos superiores, equipe do Dr. Bezerra de Menezes, e vamos então à nossa oração. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejam conhecer a verdade e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, estende tuas mãos adivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Que assim seja, que tenhamos todos um feriadão abençoado, uma semana abençoada, que possamos pensar então naqueles que precisam, né? E ser um pouco mais solidários, conforme a oração que a Janete leu no início, que a gente possa também lembrar que nós compartilhamos essa existência e muitas vezes a gente se esquece disso,
né? A gente se esquece de dar uma palavra amiga até para as pessoas que estão ao nosso redor, que necessitam às vezes de incentivo, necessitam às vezes de inspiração, às vezes necessitam tanto de uma palavra que ergue, que a erga, que a tire do buraco. Então a gente tem que usar essa nossa capacidade, nosso entendimento de forma simples, sem constranger, de trazer a pessoa de novo a um sorriso, a uma alegria, ao retorno da caminhada. Que a gente possa identificar as pessoas que necessitam tanto e fazer orações para que os bons espíritos possam auxiliá-las, porque muitas vezes elas estão tão nebulosas que não favorecem a um passe energético. Mas se a gente fizer as nossas orações, tudo acontece. Não se esqueçam, né, que não é porque eles não queiram, é porque eles não vão intervir nas nossas decisões. Mas que a gente possa então auxiliar pedindo para que mesmo assim eles coloquem nessas pessoas bons fluidos tão importantes. E às vezes quando eu falo nessas pessoas, eu estou falando de nós mesmos, que a gente possa ter essa consciência, olhar para dentro e ver que a gente precisa às vezes desapegar, né? Tirar esse obstáculo, vencer esse obstáculo de nossa vida. Que Deus ilumine a todos, tenham uma excelente Páscoa, conforme a Janete disse, com muita reflexão. Se forem beber, não dirijam, tá? Porque é alegria, eu vou só até ali, até aqui, acidentes acontecem. Vamos evitar, vamos fazer uma coisa de família, de alegria, por mais simples que seja, que ela seja importante, que seja fundamental, que seja muito alegre. Tá? E assim seja durante todos os dias de nossa vida, não só nessas datas, né, referências, mas em outros dias também. Fiquem todos com Deus, com a paz de Cristo. E assim como o Natal, tá? Assim como o Natal, que é uma data que tem uma importância, a Páscoa também tem. Não a parte lá dos hebreus, né, mas a parte que foi no domingo de Páscoa que Jesus ressuscitou, porque a Páscoa já existia, né? E assim a história toda que a gente conhece, né? Fiquem com Deus. Agora eu vou colocar o passe musical de Eri Lopes e João Lúcio para que vocês possam escutar isso e depois vem o encerramento. Ótima semana a todos vocês e até o nosso próximo encontro, quinta-feira que vem, às 20 horas. Hora de acalmar o coração, é hora de entrar em oração, para elevar o pensamento, buscar o alimento espiritual, uma vibração bem natural, sem se importar com as palavras, somente se abra. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é tudo expressão de amor. Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver.
Deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz, viaje, síntese e calor. A oração renovará o seu viver. Pense em Jesus, que é todo expressão de amor. E deixe essa energia te envolver. Siga essa luz. Luz Espírita apresentou programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespírita.org.br